vocês também têm o gerenciamento de modelo de dados. Isso aqui vocês já conhecem, só que provavelmente vocês ainda não viram os modelos sendo expostos dessa maneira. Então, basicamente, nós temos objetos de CRMs, né? Por exemplo, contatos empresas, né? E tickets. Temos objetos de vendas, que são os negócios, leads, orçamentos, itens de linha, né? Que são os produtos. Nós temos os objetos de atividades, que vocês já conhecem, por exemplo, chamadas, reuniões, né? WhatsApp. E temos objetos personalizados, que vocês não vão ver na conta de vocês. Vocês vão criar o de vocês e vão conseguir gerenciar. O que, que significa isso? Ele está dizendo como que cada objeto se relaciona. Então, por exemplo, o contato ele se, ele se relaciona com a maioria, ou com a grande maioria dos objetos. Né? Então, atividade, compromissos, contatos, curso, empresa, blá, 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 muitos, são muitos. Só que o item de linha não. O item de linha ele só está relacionado a negócio e orçamentos. Isso você já sabia porque você fez lá o tutorial do Sales Hub. Né? E o lead é só atividade, contatos, empresas, nenhum outro objeto. Então, isso é legal. Tá? É que ele fala aqui, ele dá uma especificação sobre como que, de fato, qual a razão de existir desse objeto, né? E assim por diante. Quando você cria objetos personalizados, né, como eu já mostrei para vocês em outra aula, os objetos personalizados você pode definir o relacionamento deles. Então, por exemplo, eu criei aqui o financeiro. Então, eu vou dizer, olha, o financeiro ele vai se relacionar com contatos, negócios, tickets e atividades. Mas eles não estão se relacionando com Mastermind, por exemplo, nem com Poly. Você pode ver que os objetos personalizados não estão se relacionando entre si. Isso aqui é opcional. Mas eles também não necessariamente precisam se relacionar com os objetos que estão dentro do padrão da HubSpot. Então, eu já fiz casos para clientes que eu criei um objeto personalizado que ele só se relacionava com o contato em empresa, por exemplo, e não se relacionava com o negócio. Isso é muito importante, pessoal. Isso aí, quando você cria um objeto personalizado, você precisa decidir lá na criação dele, voltando lá na engrenagemzinha, você vê lá qual objeto personalizado, né? Cria objeto, se o seu plano for compatível, né? Você pode criar e aí você consegue trazer essa informação. Tá? Exibir detalhes, você consegue ter um monte de informações aqui, uma série de informações. Você tem aqui os insights ali, que a gente até viu. E aqui, ó, são tantas propriedades duplicadas, são tantos não usados, são tantos sem dados. Aqui você vê todas as propriedades que tem. Né? Aqui as associações, como que elas estão associando, né? E usado em. Tá? Então, temos vários fluxos, várias listas, vários relatórios. Tá? O contato vai ter bastante. Essa conta aqui, ela é até bastante... tem muita coisa, mas tem contas muito maiores do que essa. Então, itens de linha, quais são os... Itens de linha já não tem tanta coisa quanto no contato. Né? Negócios, aqui você vê também. Né? E aqui você vê as associações, tá? Então, quando você clica aqui em associações, tem um ponto bem legal, né? Rótulos de associações. Então, o que é uma associação? Uma associação é quando tem um objeto e associa-se a outro. Isso você já conhece, você já sabe. Né? Então, tem um contato associado ao negócio. Só que eu posso dar nomes para essas associações. Então, eu posso ter um contato associado a um negócio que está dentro de uma categoria de associação e posso ter um contato, um outro contato associado a um outro negócio, ou o mesmo contato associado a um outro negócio, que eles estão em uma outra categoria. E o que, que significa isso? Isso significa que eles têm rótulos diferentes, eles têm nomes diferentes. Né? Então, aqui você consegue criar o que nós chamamos de rótulos de associações. Aqui nos objetos, né? Quando você vai nos objetos, então, por exemplo, eu vou em contatos, aí você vai ter uma aba associações, você vai ter um ticket de negócio também. Aqui você vai poder criar e configurar limites e rótulos de associação. Os rótulos de associação são muito importantes para algumas operações. Operações básicas precisa? Normalmente não. Tá? É quando você precisa realmente diferenciar que, olha, esse contato associado a esse negócio, ele tem um nome. Por quê? Porque eu defini uma característica e eu quero que ele tenha um comportamento diferente numa automação, por exemplo. Eu só quero disparar e-mail para quem tem esse rótulo. E como é que eu defino esse rótulo? Através de fluxo de trabalho, através de integrações, se for o caso. Então, quando eu associo um contato com o negócio, eu posso dar um nome. Então, por exemplo, isso aqui é uma associação de diretor. Essa aqui é uma associação de gerente.
Estou dando só um exemplo bem simples. Ou essa associação aqui significa que é um produto específico. Então, para que isso é a melhor forma de se fazer? Tem outras formas mais simples de se fazer. Eu acho que o rótulo de associação ele vem para ser uma forma adicional. Eu já usei o rótulo de associação em alguns projetos e achei bem interessante. Nos ajudou em alguns aspectos, principalmente, pessoal, principalmente quando a gente recebe dados de fora, dados de terceiros, né? Então, isso aqui é bem legal. Tá? Então, você pode configurar os rótulos e pode configurar limite de associação. Então, um contato pode ser associado a muitos contatos, por exemplo. Mas eu posso ter de contatos para negócio, por exemplo. Eu posso clicar aqui, né? E botar dizendo o seguinte, olha, um contato ele pode ser associado até a um negócio, ou a 2 negócios, ou a 3 ou 4 negócios, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui. E o inverso também. Um negócio, ele pode ser associado até 2 contatos, 3 contatos, 4 contatos. Tome cuidado para não criar aqui uma estrutura, né, que não faça sentido. Mas isso aqui também pode ser feito. Tá? Aqui você cria o rótulo de associação, tá? Nesse link aqui embaixo, criar e configurar limite de rótulos. Então, eu estou falando de contato para negócio. Você pode ter um rótulo único ou um par de rótulos, que é quando você tem, né, vários tipos de rótulos dentro de um só. Então, eu vou usar um rótulo único. Vamos ver aqui, diretor, por exemplo. Aqui eu posso configurar os limites, né? Eu vou deixar muitos para muitos, não vou criar nenhuma restrição. E eu criei um nome, diretor, muitos para muitos. O que significa esse rótulo? Quando eu fizer uma associação de contato para negócio, via automação ou via API, integração, né? Eu posso dar esse nome para essa associação. Eu posso fazer alguma coisa ou não com isso. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu tenho um fluxo de e-mails que eu só vou disparar para contatos que têm um negócio com rótulo de associação de diretor. Porque eu sei que aquele contato tem um negócio do nível diretor, por exemplo. Ou tem um produto específico. Lembrando que para produto tem outras formas mais simples de fazer isso. Mas é só para vocês saberem que, sim, agora você pode nomear essas associações. Tá? É um pouco avançado, é um uso um pouco mais avançado, assim dizer. Tá? Então vocês podem configurar isso. Aqui vocês conseguem, tá? Voltando aqui ao gerenciamento do modelo de dados, tá? Vocês conseguem ter uma visão de limite. Né? Então você pode ter quantos contatos você pode ter. Posso ter tantos, né? Eu posso aumentar, né, esse volume. Quantas associações, propriedades personalizadas, quantos que eu posso associar, por exemplo. Né? Então, eu posso ter tantos. Esse volume aqui pode ser diferente, tá? De acordo com o seu plano. Em alguns casos, você pode até adquirir, né, novos complementos para aumentar o volume. Né? Então, aqui você tem alguns rótulos específicos. Então, no meu caso, eu tenho 50, né, para cada um desses casos. E de objetos personalizados, nessa conta tem limite de 20. Eu já criei 5. Aqui uma análise, né, de linha do tempo, né, de contatos ou de outros objetos que eu queira colocar aqui, inclusive os personalizados. Então, no caso de empresa, aqui, ó. As propriedades, atividades. Então, isso aqui é bem interessante. Tá, pessoal? Então, usem e abusem disso. Aqui é uma estrutura que talvez para você que está começando a usar HubSpot, talvez você não precise disso, mas lembre-se que isso existe e que quando você for precisar disso, talvez isso aqui esteja já bem mais evoluído. Mas isso aqui é relativamente novo, tá? A HubSpot não costumava colocar tantas informações de gerenciamento de estrutura de informação, mas com isso aqui você consegue ter uma ideia, né? Ter uma ideia mais ampla de como a estrutura da HubSpot é robusta. Aqui você pode mudar a visão para a lista, uma visão em tabela, assim dizendo. Aqui você tem um desenho, aqui você tem a tabela, aqui tem todos os objetos, aqui você tem uma visão geral, né, de quantos registros, quantas propriedades, objetos associados, enfim. Não que antes não desse para saber, você conseguiria saber. Né? Tem algumas informações novas aqui dentro, mas agora está mais consolidado dentro de uma única estrutura. E aqui você pode filtrar, né, por vários outros objetos. Aí pode fazer uma importação também, caso seja necessário, e ajudar. O íconezinho de importação está sempre presente, né? Então, isso aqui também pode ajudá-los. Você já conhece a importação. Tá bom, pessoal?